gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Mais uma vez, estamos entrando no ar com mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus e pedindo a bênção, pedindo a graça dEle para que Ele nos dirija, nos inspire e que Ele possa ser glorificado através de nossas vidas e que o seu povo seja também abençoado, não é? Então nós vamos aqui orar, já estou com a Bíblia aberta aqui, capítulo 18 de Lucas, São Lucas, né? Capítulo 18, e nós teremos a oração agora inicial, depois teremos a parte de cânticos, depois dos cânticos teremos a leitura bíblica e, permitindo o Senhor, então teremos a continuidade da leitura da mensagem A Obra-Prima, pregada pelo profeta William Branham, não é? Vamos orar agora. Gracioso e bondoso Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos agradecendo ao Senhor mais uma vez por esta oportunidade de estarmos reunidos em espírito, Senhor, e em verdade, através desse meio virtual, mas também, naturalmente, através da fé, reunidos em torno da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a nossa vida. É essa que nos dá a vida, que nos sustenta. Então, meu Pai, nós pedimos nesse momento perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, entregamos tudo nas mãos do Senhor, pedimos a inspiração, a direção, a bênção e que todos possamos ser abençoados através de mais esta programação. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos tudo isso e agradecemos agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. Então, conforme já foi anunciado, repetindo, São Lucas, capítulo 18, e nós começaremos também no versículo 18, não é? Mas agora nós temos a parte de adoração, a parte de louvores, e nós vamos cantar para Deus. E que o Senhor aceite a nossa adoração. Cantemos todos juntos, adoremos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã
cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Ao coro dos arcanjos eu uno meu louvor e adoro humildemente o grande Criador. Enquanto os passarinhos voando pelo ar entoam seus louvores, eu ergo meu cantar. Se às vezes sou tentado a ouvir a voz do mal, escuto então dos anjos o coro divinal. Eu canto em voz mais alta que a voz do tentador, e nesse mesmo instante renovo meu vigor. Nas horas de tristeza, nas lutas e na dor, nos dias de saudade do eterno lar de amor, eu ouço a natureza feliz rejubilar e sinto da harmonia a paz me confortar. A ti toda glória e louvores rendemos, Senhor do universo
e Deus Criador, reunidos rogamos as tuas santas bênçãos e graças ofertamos por teu grande amor. Ó fonte perene de bênçãos constante, fruindo tua graça queremos viver. Sustém-nos os passos, pois são muito vacilantes. Somente pela fé nós podemos vencer. Louvores rendemos por tua bondade, teu Filho querido nos destes na cruz. Sua morte nos trouxe perdão e eternidade e abriu-nos os portais para o reino de luz. Minha velha história, suave condução de meu Jesus e sua glória, de Cristo e seu amor. Com calma e com paciência, pois quero alcançar a altura do mistério que Deus nos pode amar. Conta minha velha história, velha e sublime história. Conta-me, pois, a história do meigo Salvador. Fala-me com doçura do meigo Redentor, de seu amor e sua graça, pois sou um pecador. Sim, para o meu conforto em tempo de aflição, repete a velha história de amor e salvação. Conta-me a velha história, velha e sublime história. Conta-me, pois, a história do meigo Salvador. Se o brilho deste mundo toldar do céu a luz, repete então a mesma história da graça de Jesus. E quando enfim a glória do mundo além raiar, ó, conta a mesma história que veio aqui salvar. Conta-me a velha história, velha e sublime história. Conta-me, pois, a história do meigo Salvador. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba
o nosso louvor, a nossa adoração, que o culto seja em si uma adoração ao Senhor. E também tem a parte de louvores, mais especificamente, através da qual nós louvamos ao Senhor com os nossos hinos, não é? Vamos aqui então agora à leitura da palavra do Senhor, não é? São Lucas 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muitas vezes neste mundo e na idade vindoura, isto é, na vida, eterna, e na idade vindoura, a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Então nós acabamos de fazer a leitura bíblica conforme anunciado aqui, não é? E agora nós teremos a oração da fé, a oração intercessória, a corrente de oração, na verdade, em favor uns dos outros, pedindo a misericórdia, pedindo a graça do Senhor, pedindo a compaixão do Senhor em favor de cada um de nós. Oremos todos e entreguemos o nosso coração nas mãos do Senhor. Grande Deus, Pai bondoso de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus, nós estamos nesse momento pedindo a bênção do Senhor, pedindo a graça do Senhor, a misericórdia, Pai. Estende tuas santas mãos, dando-nos a tua bênção, dando-nos a tua graça. E nós neste momento pedimos em favor uns dos outros, aqueles que estão enfermos, com algum problema de saúde, aqueles que estão com algum problema familiar, problema financeiro, desemprego, dificuldades de maneiras diversas. Ó Senhor Deus, a única maneira que nós temos para fazer é pedir a misericórdia do Senhor, pedir a graça do Senhor, porque muitas vezes nós tentamos solucionar os nossos problemas com as nossas maneiras naturais, com as nossas vias naturais. Mas o Senhor disse que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então olha para a necessidade de cada pessoa, repreendendo o mal, repreendendo a doença, repreendendo o vírus maligno que tem acometido as vidas, tem matado milhares de pessoas, não só no nosso país, mas como no mundo, Senhor Deus. E todas as demais dificuldades que cada um enfrenta. Ó Senhor Deus, a tua palavra diz que se nós crermos,
será feito aquilo que cremos. Dá-nos a bênção, dá-nos a graça, ó Pai, e é no nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo Filho, aquele que veio aqui, que representou o Senhor, que é invisível, e a Bíblia disse que nós vimos a tua glória, como a glória do unigênito do Pai, a sua glória que é o Senhor Jesus Cristo, e a tua glória que é o Senhor mesmo. Então nós vimos isto aqui como humanos, como homens. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e nós agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, irmãos, aqui na escritura que nós lemos, nós poderíamos comentar um pouco, né, fazer um breve comentário aqui, porque é interessante, é bom que nós comentemos, não é? Então, aqui nós lemos onde esse jovem era um homem rico, não é? Eu estou localizando o versículo aqui que nós começamos, não é? E ele era um homem rico, muito rico, e ele estava ali também, ouvindo a palestra do Senhor Jesus Cristo, não é? As suas palavras. E quando ele acabou de ouvir essas coisas, ele perguntou assim: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus Cristo disse assim: sabes os mandamentos? Porque ele chegou e enalteceu ao Senhor Jesus Cristo, ele disse: bom mestre, não é? Ele foi gentil, foi educado, não é? Com o Senhor. Então, mas o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, que sabe, que conhece o íntimo do coração das pessoas, eu não posso afirmar, mas quem sabe ele teria apenas sido gentil por uma questão de educação, por uma questão ética, mas talvez ele não cresce no Senhor Jesus Cristo como Pedro creu. Porque quando o Senhor Jesus Cristo perguntou para ele: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele respondeu, São Pedro, né? Respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus Cristo respondeu para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. E pode ser que, eu estou dizendo, quem sabe pode ser, não é? Que esse rapaz rico, muito gentil, enalteceu o Senhor Jesus Cristo, lhe chamando de bom mestre, mas pode ser que ele não tivesse a mesma revelação que São Pedro tinha, não é? Enfim, nós vamos aqui. Então, o Senhor Jesus Cristo diz: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Em outras palavras, se você não puder crer que eu sou Deus, então você não deveria ter me chamado de bom. Né? Se você não tiver esse tipo de revelação, esse tipo de convicção, então você não precisaria e nem deveria ter me chamado de bom, porque bom só existe um, que é Deus. Agora, olhando por outro aspecto, ele poderia ter dito: na verdade você acertou, porque eu sou bom, mas é porque eu sou Deus, né? Mas enfim, esses são análises, são meditações, e aí então o que vale aqui é a resposta do Senhor Jesus Cristo, né? Por que me chamas de bom se só tem um que é bom, que é Deus? Para você eu sou Deus ou não? Não é? Bem, no verso 20, ele disse assim: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então ele falou aqui 4, né? 4 mandamentos, né? Deixa eu reprisar aqui. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. Ele falou 5. Ele citou só a metade dos 10 mandamentos, né? Aí o que respondeu o rapaz? O rapaz disse assim: e disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E como o Senhor Jesus Cristo
não citou o mandamento que eu vou mencionar aqui, então olha o que ele disse. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Na verdade, faltavam 5 mandamentos que ele não citou. Mas ele disse assim: na verdade, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me, né? Já que eu sou um bom mestre e você é um rapaz inteligente, um rapaz sábio, um rapaz crente, um rapaz obediente, então venha e siga-me, né? Bom, aqui no verso 23, ele diz assim, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Era muito rico, então ele ficou triste e se retirou. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aqui nós poderíamos abordar 2 aspectos da riqueza. A riqueza material mesmo, riqueza mesmo, né? Fisicamente falando, e também a riqueza no espírito, a riqueza moral. Aqueles que têm condições, na verdade. Porque muitas vezes, se você, na sua análise própria, na sua autoanálise, você entendesse que você não tem nenhum merecimento, você não tem mérito, é como o Senhor Jesus Cristo falou sobre o publicano e o fariseu. Ambos desceram ao templo e foram orar. O publicano que se autocriticava porque sabia que não tinha nenhum merecimento, então ele batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um miserável pecador, né? E o fariseu do lado ali orando dizia: Senhor, graças te dou, porque não sou como esse aí, que é um miserável, que não tem nenhum merecimento. Eu sou dizimista, eu vou na igreja regularmente, eu assisto os cultos, eu ajudo os pobres, né? Olha isto. Então, esse tinha riquezas morais. No seu conhecimento, no seu entendimento, ele não necessitava nem sequer de pedir misericórdia a Deus. Não necessitava nem sequer de ser perdoado, porque ele não devia nada. Então, tem os vários aspectos para a gente analisar a questão da riqueza, não é? Mas tem a riqueza natural mesmo, fisicamente falando, né? Dinheiro mesmo, propriedades e assim por diante. Então, o Senhor Jesus Cristo abrangeu os 2 aspectos. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muitos pregadores, que a gente já ouviu pregar, né, querem às vezes dar uma interpretação a essa escritura que não era realmente uma agulha de coser, de costureira. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui estava falando de agulha mesmo, o fundo da agulha, né? É muito normal, assim, é muito, assim, contínuo acontecer de aquela mãe já mais idosa um pouco, que às vezes precisa remendar, agora não se remenda mais roupa, né? Até essa palavra não usa mais. Vou colocar um remendo na calça do meu esposo para trabalhar, na lavoura, dos filhos. A mãe remendava, porque era um tipo de vida mais simples, mais singelo. Então a mãe remendava, mas ela não enxergava para botar a linha no fundo da agulha, né? Então ela tinha que pedir para alguém: fulano, menino, né, por ali, menino, fulano, vem aqui, enfia a linha aqui para mim que eu não estou enxergando o buraquinho, né? Então às vezes comprava-se aqueles agulheiros
com agulhas de diversos tamanhos, não é? Para ficar mais fácil um pouquinho, para botar a linha ali no fundo da agulha. E o Senhor Jesus Cristo usou esse exemplo, que era mais fácil um camelo entrar e passar ali, porque se a linha fosse muito grossa, né, eu comprava muita linha para minha mãe remendar, não é? E ela falava, traz um carretel de linha número 24. E tinha linha 40, tinha linha 50. Quanto mais o número alto, mais fina ela ficava. E para remendo, tinha que ser linha grossa, linha forte, né? Então, como que um camelo poderia passar ali? É praticamente impossível, não é? É praticamente impossível. Mas ele disse, mas é mais fácil o camelo fazer isto do que um rico entrar no reino de Deus. Então, quer dizer, rico não entra no reino de Deus. Agora nós vamos dividir os dois aspectos. A pessoa, então, alguém poderia perguntar assim para mim, o senhor é pobre, pastor? Não é? Eu diria, absolutamente não, eu não sou pobre. Sabe por que eu não sou pobre? Porque o meu pai é rei dos reis, senhor dos senhores, é dono do universo. Eu sou filho de Deus. E você também é, não é? Então, nós não somos pobres. Olha isto, não é? Eu não estou querendo crucificar os que têm riquezas naturais pelo fato de não as termos. Não, não é isso. Não é? Rico, aliás, pobre, é aquele que não é feliz com aquilo que tem. Esse que é o pobre, não é? Mas você que Deus tem deixado você ficar com fome algum dia? Deus tem deixado lhe faltar aquilo que você necessita para a sua sobrevivência diária? Não, o Senhor nunca deixou faltar. É que nós temos as nossas vaidades e nós queremos aquilo outro, que na verdade são supérfluos, e quando nós partimos para o outro lado, fica tudo aí. Você não leva nada. E pobre é aquele que não é feliz com aquilo que tem para a sua sobrevivência. Portanto, eu sou feliz, né? Eu tenho para a minha sobrevivência, Deus, o Senhor Deus nunca nos deixou faltar o necessário para o dia a dia. Então, e nós temos a alegria da salvação. Você já pensou nisto? Que pessoa mais feliz pode haver no mundo do que aquela que tem a alegria da salvação? Né? Então nós somos felizes, nós somos ricos, filho do nosso Pai Celestial. Mas voltando no assunto da riqueza humana, riqueza natural, riqueza física mesmo, né? Então todas as pessoas todas as pessoas salvas, né, teriam a obrigação de serem pobres? Não, não é dessa maneira. Porque nós encontramos na Bíblia outros homens de Deus que foram ricos, não é? A questão é quando o coração da pessoa está colocado naquilo. Aquilo se torna uma idolatria. O dinheiro pode se tornar uma idolatria. Os carros caríssimos pode se tornar uma idolatria. Porque ele é colocado entre você e Deus, que é digno de adoração, o qual deve ser adorado. Só ele pode ser adorado. A esposa não pode ser adorada, o marido não pode, os filhos não podem, a sua igreja não pode ser adorada mais do que Deus. Porque você sabe que as pessoas deixam de obedecer à Bíblia, que é Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus impresso. Deus em forma de letras. É a palavra do Senhor, é Deus, né? E às vezes as pessoas deixam de obedecer a Deus para obedecer à igreja, à denominação, à organização, né? Isso é idolatria. Então, ele disse aqui, de maneira nenhuma entrará no reino do céu de Deus aqueles que têm riqueza, porque é mais fácil um camelo. Então não entra mesmo. A verdade é essa, mas não entra se o seu coração estiver naquilo lá e aquilo estiver entre você e Deus.
Porque nós tínhamos pensado em uma outra escritura, em em São Mateus, né? São Mateus, capítulo 5. Depois achamos melhor ler esta aqui. Mas uma hora dessa, em cultos posteriores, nós poderemos ler São Mateus também 5, não é? Então, voltando aqui sobre a questão da riqueza, para não ficar assim um mal entendido, né? Não, nós não defendemos a pobreza em si. Nós somos aquilo que Deus permitiu que sejamos. E ninguém queira ser mais do que é. A verdade é essa. Mas a riqueza natural pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Se o teu coração estiver posto naquilo, então aquilo é uma maldição para você, porque você não vai entrar no reino de Deus por causa delas. Mas se o teu coração não estiver naquilo, e o teu semelhante, o teu próximo, tiver mais valia para você do que aquele vil metal, então ela pode ser uma bênção para você e também para os outros, não é? É isso. Bom, então, e os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Então tá difícil, né? Quem é que vai se salvar? Se a situação é desse jeito, dessa maneira. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quer dizer, Deus pode salvar sim uma pessoa que tenha riquezas. Porque Deus entra no coração daquela pessoa e as suas riquezas não ficam entre ela e Deus. Entre ela e seu próximo. Eu não posso carregar uma certa pessoa no meu carro porque o meu carro é novo. Eu estou falando entre aspas, né? O meu carro é novo, é um carro caríssimo. Então eu não posso carregar essa pessoa, levar para um hospital, o cara está caído na rua, doente, né? Ali, desmaiou, qualquer coisa. Eu não posso porque vai pegar o mau cheiro da pessoa no meu carro. Então, se a pessoa faz isso, ele não entra no reino do céu. A verdade é essa. Eu me lembro que uma certa vez, isso faz anos já, né? No tempo assim que as coisas estavam um pouco melhores financeiramente, né? Então, nós compramos um carro, isso foi em 1997. Compramos um Polo Classic. Tinha saído aquele modelo no ano e compramos esse aí. E estávamos no centro da cidade de Americana, fazendo lá nossos afazeres, e um mendigo de rua, bem sujo, bem fedorento, né? Que dormia na rua, não tinha banheiro para se banhar, não tinha roupa para trocar, bem sujo mesmo. Ele veio a mim assim e perguntou se era muito difícil para ir para Piracicaba a pé, andando. Eu disse: é muito longe, é bastante longe, né? Para ir daqui para lá andando. Aí ele ficou assim e ele falou assim: o senhor não compra uma marmita para mim? Né? Ali, a gente estava bem em frente a um restaurante, assim, ali do lado da igreja matriz de Santo Antônio, na cidade de Americana. Quem conhece sabe onde é, né? Descendo ao Washington Luiz, do lado direito. Então estávamos bem em frente ao restaurante. Eu falei: então eu te dou o dinheiro e você vai lá e compra. Ele falou: não, eu não posso entrar lá, porque eles não permitem, não é? Porque é um restaurante, é um lugar que precisa muita higiene. Tinha até uma certa razão, mas não ser tão radical, não é? Então podia o atendente dizer: você fica esperando aqui na porta, então eu vou fazer a sua marmita e trago para você aqui, por causa dos outros clientes que poderiam se sentirem incomodados, né? Tem uma certa razão aí. Mas aí eu disse: então você espera aqui que eu vou lá comprar. Aí comprei a marmita dele, dei para ele e eu falei: então eu vou fazer algumas coisas aqui no centro da cidade e você come sua marmita e fica esperando aqui perto do carro. Quando eu voltar dos meus afazeres, eu te levo na rodoviária de Americana e aí compro sua passagem, parece que era R$5, né, baratinho. Compra sua passagem e você vai de ônibus, porque a pé você vai demorar muito, você vai se cansar demais e não seria conveniente, não é?
Aí quando ele saiu, foi comer assim um pouquinho distante, acho que um pouquinho acanhado, né? Foi comer assim um pouquinho distante. A moça que estava varrendo a rua chegou em mim e me disse assim: o senhor tem coragem de botar uma pessoa dessa dentro do seu carro? Olha isto. E era uma pessoa pobre, como nós mesmos, né? Somos, né, também classe humilde, né? Eu disse: moça, eu não estou acreditando que você está me dizendo isso. Então quer dizer que esse carro aqui, que é lata, que é ferro, que é coisa material, vale mais do que uma vida? Ela ficou assim sem graça, né, e tal. Eu falei: não, a Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Se eu tivesse na situação dele, eu ia ficar tão feliz de alguém ter me estendido a mão e me ajudado a solucionar o meu problema, né? Então, são essas coisas que acontecem. E é claro que nós não estamos nos auto-afirmando. Nós somos melhores do que ninguém. Não, nós estamos cheios de falhas, cheios de fraquezas, que precisamos muito. Nós somos o publicano que estávamos lá. Eu sou aquele publicano que estava orando lá e pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável, que sou necessitado. Mas não é que eu estou querendo fazer uma simulação de humildade, não. Não é isso. Deus é testemunha que nós estamos falando a verdade. O Espírito Santo, em cuja presença nós estamos, sabe que nós estamos falando a verdade. Nós somos necessitados como aquele publicano lá. E Jesus veio justamente para perdoar, Jesus veio para salvar, ele veio para redimir e buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Então é isso, né? Então, quer dizer, o dinheiro, eu penso, desculpe aqui um momento de descontração até, né? Eu penso que eu nunca teria muito dinheiro, porque senão eu voltaria a ficar sem nada novamente, porque eu daria tudo para os outros, repartiria tudo com os outros. Alguém pode pensar que eu estou exagerando, né? Mas as pessoas que nos conhecem, do nosso convívio, sabem que é assim, né? Você dá o seu chinelo e fica sem nada, andando com os pés no chão, né? Você dá a sua camisa, depois dá a sua blusa de sair no dia do frio para a rua, depois fica sem a blusa, sem nada para vestir, para cobrir o frio. É assim, né? Mas vamos aqui, então, terminando aqui a escritura, para nós irmos para a mensagem, né? E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de mulher ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Quer dizer, na era futura, a vida eterna. Deixa tudo por amor do Senhor Jesus Cristo, valoriza Ele, valoriza a sua palavra, o seu evangelho, mais do que qualquer coisa, mais do que os bens materiais, mais do que as riquezas, mais do que família. Jesus Cristo tem que estar na frente de tudo quanto é coisa na nossa vida. Mais do que a esposa, mais do que os filhos, mais do que os parentes, mais do que os pais. Não que você vai ser uma pessoa rebelde para os pais. Não, cristão, verdadeiramente convertido, é a pessoa mais obediente que existe para os pais. É a pessoa mais amorosa para o próximo. É a pessoa mais compreensiva, seja com a mulher, ou seja com o marido, seja com os filhos. É a pessoa mais justa, mais compreensiva. Isso não significa que não haja severidade, né? Não haja severidade nos tratos, mas o amor é corretivo mesmo, na verdade. Então, e tomando consigo os 12, disse-lhes:
Eis que subimos a Jerusalém, nós não tínhamos lido este verso, né? Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. É porque já estava chegando próximo a hora dele ser crucificado, né? Mas vamos ficar com essa rápida meditação aqui para nós voltarmos para a leitura nossa aqui da mensagem que nós começamos, né? Nós tínhamos começado a mensagem, a obra-prima. E nós estamos parados no parágrafo 31. Aqui, a partir do 31, o profeta Irmão Brana continua assim. Mas, então, uma das principais coisas que me interessou na Floresta Lion foi Miguel Ângelo, a grande escultura, o monumento de Moisés. É uma reprodução ali, naturalmente, não é a original, né? É uma reprodução naturalmente, não é o original, mas era tal uma grande obra-prima. E quando eu estava ali e olhava aquilo, eu gostei daquilo. Parece que algo o representava. Tem algo naquilo. Eu gosto muito de arte. Eu creio que Deus está na arte. Eu creio que Deus está na música. Eu creio que Deus está na natureza. Deus está em todas as partes. E qualquer coisa que seja contrário ao original é uma perversão. Deus está na dança, olha isto, né? Deus está na arte, Deus está na música, Deus está na dança, né? Deus está na dança, não este tipo de dança que vocês fazem aí. Mas quando os filhos e filhas de Deus estão no Espírito de Deus, vem, isso é dançar. Eu estava pensando nisso aqui outro dia, né? Às vezes você fica assim na igreja, fica inspirado, cheio daquele regozijo e dá uma vontade de pegar assim e sair dançando nos corredores da igreja. Mas a igreja ficou muito formal agora, não é certo? Eu não estou falando dessa ou daquela, não. Eu estou falando o cristianismo de um modo geral assim, ficou muito formal. Se fizer uma dança assim na igreja, um momento de regozijo, de louvor, sair todo mundo dos seus assentos, agora no tempo de pandemia, até que não é possível, né, fazer isso. Mas se não é um tempo assim, sair todo mundo dos seus bancos e pegar na mão do outro e cantar e dançar. O profeta acabou de dizer aqui, Deus está na dança. Quando os filhos de Deus estão alegres, eles podem dançar no Espírito. Aleluia, não é? Glória a Deus. Como eu tive que discutir isto até as 2 horas dessa madrugada, lá em cima, na viela. Essa é a perversão disso. Então agora tem as danças malignas, danças diabólicas. Se tem uma dança mais diabólica hoje em dia, é a dança do funk. Aqueles gestos horríveis, aqueles gestos de homens e mulheres insinuantes, misericórdia, aquilo ali é o próprio inferno. Deus está a 1 milhão de milhas longe daquilo, milhas. E tem outra coisa, filhos de Deus não ficam em tais lugares. Se ele tiver o Espírito Santo dentro dele, ele não paira em tais ambientes. É diabólico isso, não é? Mas enfim, se for um outro tipo de dança, Miriam também dançou e tocou pandeiro e tudo ali na hora do Mar Vermelho, né? Depois da passagem. Mas isto, na obra-prima que Miguel Ângelo fez, isto lhe custou alguma coisa para fazer aquilo. Ele era um grande homem e isto lhe custou grande parte de sua vida, porque ele ficou muitos anos esculpindo. Simplesmente tomou uma pedra e de maneira e seguiu esculpindo, e para ver. Somente o homem
o escultor, ele mesmo, tem em sua mente o que ele está tentando fazer. Ele. Você pode chegar para ele e lhe dizer: para que você está cortando essa pedra? Para quem está de fora, que não conhece o que está dentro do seu coração, é loucura. Mas, para o homem, o escultor, ele mesmo, ele tem uma visão em sua mente do que ele está tentando fazer. E ele está tentando reproduzir o que ele tem em sua mente, na forma de um monumento. E esta é a razão pela qual ele está cavando isto das pedras. E para fazer isso, você tem que começar bem do princípio. E você tem que seguir os exemplos, vem? Você não pode ter um pedacinho para começar. Nós teremos isto desta maneira. Não, eu não creio. Não, ele tem que ter um modelo exato e em sua mente ele tem aquele modelo. E ele não pode variar daquele modelo. Agora, em ordem para fazer isso, ele teve que desenhar em sua mente, porque não temos nenhuma fotografia verdadeira de Moisés, mas ele teve que ter um quadro mental na sua cabeça de como Moisés era exatamente. Então, ele está mostrando aqui, e ele vai chegar mais para frente, não é? Para explicar sobre Deus. É claro que cada coisa que o profeta prega e fala, ele está tentando mostrar algo espiritual. Aquilo é simplesmente um tipo daquilo que ele vai mostrar, não é? Parágrafo 35. Agora, um escultor genuíno e inspirado como um poeta, deixa eu ver aqui uma coisinha, não é? Um escultor genuíno é inspirado como um poeta genuíno, ou qualquer cantor genuíno, músico, ou seja o que for. Todo real tem que vir através da inspiração. Miguel Ângelo deve ter tido a inspiração do que Moisés realmente parecia. E ele tinha isso em sua mente, o que Moisés era. Então ele preparou esse grande pedaço de mármore para cortar, fazendo um modelo, e reduziu e poliu até que ele obteve o quadro verdadeiro daquilo que estava em sua mente. Então, quando ele tinha aquilo tão perfeito, cada canto e cada lugar raspado, e os olhos exatamente corretos, e cada cabelo e barba, tudo exatamente da maneira que aquilo era, ele parou e olhou para aquilo, e eu penso, de muitos anos difíceis de trabalho, e como ele teve que guardar aquela visão o tempo todo em sua mente, do que ele faria. E pensem, aquela visão em sua mente por tantos anos para fazer com que aquilo parecesse exatamente com aquilo que ele teve a visão primeiro. E como ele teve que trabalhar com aquela visão, esculpindo e fazendo, e quando ele chegou onde ele aperfeiçoou aquilo, quando aquilo realmente se tornou perfeito, ele parou e olhou para aquilo. Quando terminou naquela manhã com um martelo em sua mão e estava muito inspirado, quando ele olhou para aquilo, porque a visão de sua mente estava diante dele, aleluia, feito realidade. O que ele tinha visto, a sua concepção
do que Moisés era ali, estava a figura diante dele. O que ele teve em seu coração, porque todos estes anos, a labuta, as horas de tristeza e depressões e críticas e tudo mais, mas mesmo assim ele permaneceu certo com a visão até que ela foi completada. Então, quando isso foi terminado, ele parou com o martelo de escultor, em sua mão, e ele olhou para aquele monumento, e a inspiração da visão que ele tinha visto de como fazer aquilo o inspirou de tal maneira até que ele, a inspiração o atingiu, até que ele saiu fora de si e deu uma pancada no joelho daquilo e disse: fala! Aleluia! Esse foi Miguel Ângelo, né? O grande escultor. Então ele olhou na sua obra assim, estava perfeita, do jeitinho que ele tinha visto na mente, em sua mente. Fica firme aí, segura aí que ele vai mostrar as coisas espirituais, né? Então ele olhou, estava perfeito, então ele deu uma pancada e disse, a inspiração tomou ele de um tal jeito, ele saiu fora de si, do seu natural, ele deu uma martelada e disse, fala! Porque é uma estátua, a estátua não falava, mas ele era tão perfeito que ele queria que falasse. Né? Olha isso aqui, parágrafo 38. Agora, há uma fenda naquela grande estátua no joelho direito. Um pouco acima do joelho, a umas 6 polegadas, está o lugar. Eu coloquei minha mão naquilo, mas eu mesmo, mais ou menos, desculpa, dessa fundura. Depois dele ter passado todo aquele tempo, por anos e anos, fazendo aquilo, sob a influência de ver realizado o que ele tinha visto em seu coração e em sua visão, e desejava ver aquilo, ficou pronto. E quando aquilo ficou pronto, ele estava tão inspirado com aquilo que ele até pensou que a sua própria obra-prima devia falar com ele. E ele lhe bateu na perna e gritou, fala! E isso fez uma fenda ali. Isso colocou uma falha naquela estátua. Deixa eu me nortear aqui, ver a hora, senão eu posso esquecer, né? Já olhei lá. Bom, parágrafo 40. Então ele pensou que a sua própria obra, que era uma estátua, mas era a sua obra-prima, deveria falar com ele. Ele saiu fora de si, não é? Para mim, a fenda foi o que fez aquilo ser a obra-prima. Agora, talvez para a mente que pode pensar diferente, você pensa que aquilo a estragou. Não. Para mim, isto fez o que aquilo era. Isto, porque após tantos anos de trabalho, cuidadosos e labutas, inspiração e tudo mais, para fazer aquilo, foi provado que sua labuta não foi em vão. Aquilo estava perfeito e foi por isso que ele gritou, fala! Aleluia! Porque ele tinha visto diante dele que ele foi capaz de realizar, fazer acontecer a visão que estava em sua mente e, portanto, sob a sua inspiração, ele fez algo fora da razão, fora do comum. Ele bateu naquilo e gritou, fala. Vem, ele não teria feito aquilo se ele tivesse pensado, mas ele não pensou. Foi a inspiração de ver o que ele tinha em sua mente ali em frente, perfeitamente diante dele.
suas labutas, seus esgotamentos e longas noites, e afastado do mundo por dias, e talvez comendo um sanduíche e trabalhando ali, e voltava e, ora, não é bom assim que isso é. Agora, tenho que descer isto. E esmerilhava aquilo e falhava. Então, quando ele viu aquilo exatamente perfeito, então ele viu a realidade, o negativo do o que estava em sua mente havia se tornado real, aquilo se tornou positivo, portanto, isso saltou dentro dele e aquilo estava tão real que ele gritou, fala. Aleluia. Para mim, isso foi um reflexo, isso foi um complemento de sua obra. Que sua própria obra o inspirou de tal maneira até que ele saiu fora de si para bater naquilo e dizer, fala. Eu me coloquei ali e olhei para o monumento, eu pensei nas horas que aquele homem gastou na construção daquilo. E eles dizem quantos anos foi, mas isso foi um reflexo dele, porque aquilo era uma contribuição para sua grande arte, sua grande obra do que ele estava fazendo. E quando ele finalmente foi capaz de realizá-la, isso se tornou tão grande. Agora, vamos virar a página de Miguel Ângelo, fechar o livro e vamos abrir outro livro e ver sobre o grande escultor, o Todo-Poderoso, o qual, antes de existir o mundo e antes dos fundamentos serem lançados, ele tinha em sua mente o que ele queria. E ele queria fazer o homem à sua própria imagem. Ele queria fazer algo em realidade do que era a visão para ele, o que estava em seu pensamento. Agora, para Miguel Ângelo, aquilo foi um atributo de seu pensamento. E Deus queria fazer o homem conforme a sua imagem, o grande escultor, e ele foi trabalhar nele, e nós observamos como ele foi trazendo os materiais. Primeiro talvez foi peixes, e então pássaros, e então as coisas rastejantes sobre a terra, e as muitas coisas que ele pensou, sendo o Criador. Ele não era como o homem, agora um escultor que teve que tomar algo que foi criado para talhar uma imagem. Ele era o escultor das coisas eternas. Ele era o escultor que podia criar e trazer à existência aquilo que ele tinha em sua mente para fazer, ou, por outro lado, ele pôde tomar material, o que seus atributos desejavam, e quando ele começou a trabalhar com as coisas que rastejavam, como os pequenos animais sobre a terra, e então ele começou a trazer isto, daquilo, para algo maior. Então, finalmente, ele trouxe isto para os animais maiores, tais como o leão, tigre, urso. Então, ele trouxe aquilo na vida, talvez, de macacos, símios, e assim por diante. Agora, não uma evolução,
como nós pensamos que um veio de outro. Aquilo foi uma criação completa, Deus trabalhando em um exemplo. Então ele quer dizer aqui, não é que o macaco se evoluiu, se tornou um homem. Não, macaco foi criado macaco e homem foi criado homem mesmo, não é? É isso que ele quer dizer aqui. Mas finalmente ali veio sobre a terra a perfeição. E esta foi o homem. E então ele pôde ver naquele homem que ele se parecia com ele. Aleluia! Glória a Deus! Que ele se parecia com ele. Os irmãos que estavam na igreja naquele dia, que nós estávamos no culto de oração, no próximo culto da frente, na quarta-feira, nós comentamos isso, que o Senhor Deus tinha me mostrado lá na igreja, que ele criou os girinos, as minhocas, os seres rastejantes, depois os maiorzinhos, depois já veio para os animais maiores, porque o profeta tinha dito isto aqui, não é? Então, nós nos lembrávamos que o profeta tinha dito isto aqui. Mas aí depois ele criou a sua obra-prima, criou o homem, e em nenhum dos animais Deus colocou parte da sua alma. Mas nessa obra-prima ele colocou parte da sua alma. Os irmãos se lembram disto, que nós comentamos sobre isso. Ele soprou, e aí o homem recebeu uma parte da alma de Deus, o ser humano. O ser humano deve ser santo. O ser humano deve ser intocável, puro. Não é? Mas não é. Então, mas por que ele mandou o Senhor Jesus Cristo? Justamente para resgatar essa condição. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui que eu não posso perder onde eu estava aqui. Então ele pôde ver naquele homem que ele se parecia com ele. Então agora, quando ele olhou para ele, ele era um reflexo do que era seu Criador. O homem é um reflexo daquilo que é o seu Criador, que é Deus. Deus não se parece com um cavalo. Deus não se parece com uma besta quadrúpede. Não é? Deus é semelhante ao homem, ou vice-versa, o homem é semelhante a Deus. Mas se você vê um ser humano, você pode ter a noção de como é Deus, não é? É isso, é um reflexo do que era seu Criador. Deus tinha sido agora capaz de realizar a coisa que ele queria, um homem à sua própria imagem. Aleluia. Então eu posso dizer isto, que quando ele fez esse homem, ali havia algo sobre ele mesmo, não parecendo bem certo, porque ele estava só. E era assim que Deus estava, sozinho. Deixa eu ver aqui a hora. Tá perto já, meus irmãos. Agora vocês vão ter que ficar com água na boca. Eu vou só fechar o parágrafo, né? Vocês vão ter que ficar com água na boca para saber, mas vamos comentar isso aqui um pouquinho, né? Olha isto aqui, então. Deixa eu ver. Havia algo ali, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Havia algo ali que não estava parecendo bem certo. O que seria que Deus fez que não estava parecendo bem certo? Não é? Mas ele falou aqui, porque ele estava só, o homem, Adão, estava só. E era assim que Deus estava. E ele não quis mais ficar só. Você notou? Você captou? Né? Então, por isso que isso, ele poderia se comentar assim. Eu não queria mais ficar só, então eu planejei em criar um universo de coisas. E, por último, o ser parecido comigo. Porque ele não queria mais ficar só. Agora eu fiz um ser parecido comigo e esse pobre ser vai ficar só? Olha isto. Então não estava bem certo. Faltava algo ainda para que a coisa ficasse perfeita, né? Ele estava sozinho, ele era eterno, e o homem agora, na imagem de Deus, também existia na terra sozinho. Ele deve ter soprado no seu lado direito
e dali ele tirou um pedaço e fez para ele uma companheira, uma esposa. Então ele não estava sozinho. Ele tinha alguém com ele. E esta é a sua grande obra. Deixa eu ver aqui se nós temos que parar já. Vamos parar aqui nesse parágrafo 48, por causa do tempo, que se começarmos o outro, ultrapassa um pouquinho, não é? Se não fosse tão comprido. Então aí estava pronta a obra-prima, porque ele, assim como ele era sozinho na eternidade, e ele não se sentiu contente sozinho, então ele pensou, eu vou criar algo com quem eu possa conviver, me relacionar, não é? E criou as criações desde o mais baixo até chegar no mais alto, que é o homem, que era parecido com ele, mas aí ainda faltava uma coisa, porque assim como ele era sozinho na eternidade, e ele não queria mais ficar sozinho, então ele criou sua criatura, sua obra-prima, que também era sozinha. Então ele disse, isso não está certo, ele precisa ter alguém para ele ter companhia, né? Então vamos ficar assim agora. Se você ficar muito curioso, você vai na sua mensagem e lê a partir do parágrafo, né, do 49, porque a gente fica empolgado em ficar lendo essas coisas que o profeta de Deus, nenhum professor de seminário saberia trazer essas coisas para a gente. Vamos orar, não é? Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem sido benigno para nós. A maior coisa que o Senhor deu para nós, o maior presente foi essa palavra, essa mensagem revelada, Senhor. Mais do que riquezas, mais do que tudo na vida, o Senhor tem nos dado essa palavra revelada, que é o maior presente, é o maior dom que o Senhor nos tem dado. Então nós agradecemos por isso, pedimos a bênção em favor de todos os teus filhos, que o Senhor guarde a cada um debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, no santo e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos ficando por aqui, não é? Pedindo que vocês não se esqueçam de clicar no gostei, ali, né? É rapidinho, fácil, né? Só dar um clique ali. E também inscrevam-se, se vocês não forem inscritos, para que essas mensagens possam ir adiante e possam ir ficando populares, e outros filhos de Deus que são sedentos pela palavra, sedentos pela revelação, possam também ser alcançados, não é? E também, se você quiser, você pode ativar ali as notificações, que é um símbolo de um sino, né? Um sininho, e aí você também recebe notificações, não é? Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até nosso próximo culto, se Deus quiser. Não esquecendo que é de terça e sábado, no horário das 18h45, que nós publicamos as nossas publicações, os nossos cultos. Deus abençoe a todos e fiquem na paz.